Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Hoje estudando os versículos 28 até o versículo 36. Assim diz a palavra de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Para entender melhor o contexto desse versículo, desse texto aqui, a partir do verso 28, eu quero retomar o último versículo do trecho que nós consideramos no nosso último programa. Melhor dizendo, verso 27 diz assim: Verdadeiramente vos digo, há alguns hados que aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Certamente Jesus falou isso com relação ao fato de que ele sabia que logo alguns, ou seja, Pedro, João e Tiago especificamente, como o verso 28 menciona, veriam Jesus em sua glória. Então, a referência aqui do verso 27 não é a volta de Jesus, mas sim, muito provavelmente, a transfiguração que se seguiu dali a 8 dias, como nos diz o texto no verso 28. Jesus, então, foi com esses 3 discípulos para orar, e diante deles, ele se transfigurou. Essa palavra aqui quer dizer que ele mudou a sua aparência completamente. E como que ele ficou então? Suas vestes, o texto diz, resplandeceram de brancura. Ou seja, Jesus, por alguns instantes, deixou transparecer quem ele verdadeiramente era. Um ser glorioso, majestoso, maravilhoso. Os discípulos puderam ver por alguns instantes a glória que o Senhor Jesus tem, sem que o seu corpo, que de certa forma funcionava como uma espécie de véu, né? Sem que o seu corpo então impedisse que essa luz aparecesse. O que nós temos aqui é algo extraordinário. Os discípulos puderam testemunhar a glória e a grandeza de Jesus tal como ele era, como Deus encarnado. Além disso, o texto diz que 2 homens estavam com ele, mencionados por nome, Moisés e Elias. Nós sabemos que Moisés é aquele que foi intermediador da lei no Antigo Testamento, um dos homens mais importantes do tempo do Antigo Testamento, e Elias é considerado o maior dos profetas. Aqui, eles eram representativos da lei e dos profetas e estavam ali certamente com Jesus, conversando, falando sobre algo. E o texto também nos diz o que eles conversavam. Veja,
texto diz, falavam da sua partida. É interessante a palavra grega que dá origem a essa tradução partida. A palavra grega é a palavra êxodos, que lembra a palavra êxodo, não é? Lá do Antigo Testamento. E o que nós temos no êxodo? Nós temos a história da salvação do povo que saiu do Egito pela mão de Moisés, não é? E foi salvo por Deus e seguiu então para a terra prometida. Então o êxodo, na verdade, é um retrato da salvação de Deus. Por isso é muito interessante e certamente muito apropriado que Lucas registrasse aqui e ficasse esse conceito do êxodo de Jesus, porque ele lembra a própria salvação do povo de Israel. Jesus e a sua partida trariam então salvação para todo mundo. A morte de Jesus traria salvação. A sua partida implicaria que ele traria aquela salvação e o acesso a Deus de forma plena. Então é interessante, sobremodo interessante, que Lucas tivesse registrado aqui, que eles conversavam sobre isso. Os discípulos estavam com muito sono, talvez fosse tarde da noite. Por causa do sono, talvez não estivessem raciocinando muito bem. Pedro, como sempre, que gosta de falar demais, se você me permite falar assim, disse, mestre, é bom que nós estejamos aqui, vamos fazer uma tenda, 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Era como se Pedro não tivesse o que falar e atrapalhado falasse então, puxa, esse momento é tão bom, vamos continuar aqui, vamos fazer uma tenda e vamos continuar aqui porque isso aqui está muito bom. Mas o texto diz que de repente uma nuvem envolveu todos eles. Essa nuvem não é outra coisa senão a própria presença, a própria glória de Deus que os envolveu, assim como nós vemos no tempo do Velho Testamento, quando a glória de Deus encheu o templo, quando da sua inauguração por Salomão. E a glória de Deus aqui é o retrato, é a imagem da presença do próprio Deus. E não só isso, mas depois que a nuvem os envolveu, o texto diz, dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu escolhido, o meu eleito, a ele ouvi. Mais uma vez o Pai dá testemunho de que Jesus era o Filho amado, de que ele era o principal. E o texto diz de forma clara, a ele ouvi. Não ouçam a Pedro, não escutem o que Pedro está falando, escutem o que o Senhor Jesus está falando. Depois daquela voz, o texto diz, achou-se Jesus sozinho. A nuvem se dissipou, Moisés e Elias foram embora, não é? O texto diz que ele se encontrava depois disso sozinho. Eles calaram-se, ou seja, os discípulos e também Jesus, naqueles dias, e a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Certamente Jesus colocou, o próprio Deus colocou no coração dos discípulos que não comentassem com ninguém, certamente porque não era ainda a hora, não era apropriado. Nós chegamos ao final de mais um trecho muito interessante e importante aqui do capítulo 9. Nós vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.